Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, né? Vamos começar mais uma aula. A aula hoje é sobre a origem dos dias e das noites, né? A gente vai falar sobre o território brasileiro e vamos finalizar com os elementos do mapa, conteúdo que a gente já viu na aula passada, certo? E espero que vocês estejam realizando as atividades que eu estou passando para vocês. Vai ter uma videoaula só de correção das atividades da unidade 2, da unidade 3 do livro, certo? E, posteriormente, nós vamos fazer uma aula de revisão. Olha que maravilha, é uma revisão para a gente fazer, né, recordar todo o conteúdo desde o início do ano, tá bom? Então, vamos lá, vou aqui projetar para vocês o slide. Lembrando que eu vou disponibilizar o slide, o esquema que a gente sempre faz em sala de aula, né, aquele esqueminha da lousa, tá bom? Para todo mundo ter, não tem desculpa, professora, não tive como estudar. Não, você vai ter o esquema, né, vai ter também os slides, que é tudo o mesmo conteúdo, certo? Até as mesmas palavras, então não tem problema, certo? Estudem por eles, façam as atividades, façam as pesquisas que eu recomendo para vocês, tá bom? Que quando tiver prova, avaliação, ficará bem tranquilo, tá bom? Vamos aqui, deixa eu botar o slide. Uhum. Então, pessoal, então, como eu já tinha falado, né, o conteúdo vai ser a continuação da unidade 3, para a gente finalizar essas três unidades, né, a 1, a 2 e a 3, para a gente conseguir fazer o exercício de revisão dessas três unidades, tá bom? Aula passada, a gente falou sobre o movimento aparente do Sol, né? O que é o movimento aparente do Sol? Nós já havíamos falado. É o movimento em que o Sol, né, desde quando ele nasce a leste até quando ele se põe a oeste. Professora, a gente tem a impressão que o Sol ele vai ter várias posições ao longo do dia. Sim, correto, mas será que é o Sol que tem várias posições ou é a gente que está se mexendo? Né? Nós que nos movemos no lugar do Sol. Vamos já fazer, né, responder essa reflexão. E uma outra reflexão que eu coloquei aqui ao lado, né, é o que vai dar origem aos dias e às noites? Hein? Vocês sabem? Vamos descobrir hoje. Por exemplo, muito se fala que quando é dia no Brasil, é noite no Japão. Por que, professora? Por que que existe isso? É uma mágica? Não, tudo vai ter uma explicação científica, tá bom? Então, tudo isso se deve ao quê? Ao movimento de rotação. Não esqueçam desse nome, rotação. Tá bom? O que é, professora, esse movimento de rotação? É um movimento no qual a Terra, estamos aqui com a Terra ela vai girar em torno do seu próprio eixo. Então, é do jeito que ela está girando aqui, ó, certo? Lembrando que o movimento ele vai ser sempre de leste para oeste, ao contrário do movimento aparente do Sol. Então, professora, é de leste para oeste, de leste para oeste, desta forma, tá bom? Então, quando é dia em um lado, aqui vamos iluminar, fazer a simulação. Quando é dia de um lado, estou iluminando aqui, nossa bolinha está ao contrário. Estou iluminando aqui o Brasil. Do outro dia aqui, onde tem o meu dedo, vai ser o quê? Vai ser noite, porque o Sol ele não vai conseguir iluminar de forma igual toda a Terra, tá bom? Então, da forma que a gente está vendo aqui na representação, né? De um lado vai ser dia e do outro vai ser noite, né? Aqui, ó, temos uma representação fiel de como a Terra ela vai girar em torno do seu próprio eixo. Lembrando que a Terra ela não fica dessa forma assim, em pezinha, não, ela fica inclinada, uma inclinação de cerca de 23 graus, né? E por conta dessa inclinação, a gente vai ter, né, os raios solares não vão ser distribuídos de forma igual em todo o planeta. Então, a Terra vai dar uma volta completa em torno do seu eixo a cada 24 horas. O período claro a gente vai chamar de dia e o período escuro nós vamos chamar de noite. Lembrando, né, e ressaltando uma questão histórica
muito tempo, as pessoas, por não ter relógio, por não ter calendário, elas se orientavam, né, pelas sucessões dos dias e das noites, né? Então, muito antigamente, não tinha calendário, não tinha relógio, as pessoas se orientavam justamente pela origem do dia e a origem da noite, tá certo? Então, eu queria ler aqui com vocês esse texto, da página 51, né, de como surgiu a noite. Vale ressaltar que nesse texto ele vai ter uma visão não tão científica. Vamos analisar direitinho, certo? Para a gente conseguir fazer uma comparação. Então, vamos lá. Como surgiu a noite? No começo do mundo só havia dia. Estava adormecida nas profundezas das águas com Boiúna, uma cobra grande que era senhora do rio. A filha de Boiúna, uma moça muito bonita, havia se casado com um rapaz de um vilarejo nas margens do rio. Na hora de dormir, ela não conseguia explicar ao marido. É porque ainda não é noite. Eu queria que vocês lessem esse texto e respondessem as questões dessa página. Aí, o que é que vamos fazer um resumo, né? Para a gente não perder tanto tempo. Nesse texto aí, ele vai falar da origem do dia e da noite, né? A partir de uma necessidade da filha da Boiúna, né? Que é a cobra, certo? Então, vocês vão ver o que é uma analogia de uma história, que é uma narração. Lembrando que uma narração, ela vai ter permissão para fazer com que os personagens, né, tenham características muito peculiares, como uma cobra falar, né? Uma cobra não fala. Então, a questão, vocês vão ver no meio do texto, a noite dentro de uma sacola, né? Não pode, a gente não coloca a noite dentro da sacola. Então, um texto narrativo já entra a questão de português, né? Eu sei que vocês têm uma professora muito boa de português. Já entra a questão de poder ter liberdade e fugir dos fatos científicos. O que é que a gente viu anteriormente? Nós vimos que o dia e a noite, ela é originada a partir do movimento de rotação, né? Mais uma vez, o que é a rotação? É o movimento da Terra em própria, né? No entorno do seu próprio eixo, tá bom? Então, ele vai fazer essa comparação de uma história fictícia com a história, né, científica, tá bom? Mas, professor, o que é o certo? Como é que surgem o dia e a noite? O dia e a noite, ela vai surgir a partir do movimento de rotação, tá bom? E, né, um outro conteúdo muito importante que vocês vão ver pro resto da vida de vocês é com relação à organização do território, já na página 52, certo? Então, ele vai trazer o quê? Quando nós falamos da organização do território brasileiro, nós temos que lembrar que o território ele vai ser composto por 26 estados mais o Distrito Federal. No quinto ano, vocês vão ver com mais profundidade a importância do Distrito Federal. Já adianto que o Distrito Federal ele vai ser a sede que vai ter, né, como capital Brasília, que além de capital do Distrito Federal, vai ser capital da onde? Capital do Brasil, não esqueçam disso. É uma cidade que foi totalmente planejada para essa função política administrativa, certo? Então, nós vamos ter 26 estados, aqui como vocês estão vendo no mapa, mais o Distrito Federal, tá bom? Outra questão muito importante, deixa eu só finalizar aqui e ver se está tudo ok. A outra questão muito importante é que nós existe uma hierarquia, né, das unidades político-administrativas. Nós já falamos muito, muito, muito mesmo de municípios, né, que é a mesma coisa de cidade. Então, eu vou dar aqui uma breve, né, introduzida em vocês sobre esse conteúdo da hierarquia, né. Então, a primeira e a maior unidade política-administrativa que a gente vai ter são os países, né, o país, no caso, aqui do Brasil, tá bom? Vou comentar aqui para vocês. Então, a primeira vai ser o Brasil, depois os estados, depois os municípios. Dentro dos municípios, nós vamos ter os distritos e os bairros. Professora, mas por que que existe toda essa hierarquia? É necessário ter essa hierarquia para facilitar na organização do território e na questão da gestão de regras, leis, fiscalização, certa distribuição de verbas,
Tudo isso vai auxiliar. Então, nós vamos de uma instância bem maior, que é o país, e vamos recortando e diminuindo essas instâncias, né? País, estado, município, distrito e os bairros. Qual é a menor, né? E, sim, e menos representativa são os bairros. A maior vai ser o país, tá bom? Então, muito vocês vão ouvir falar sobre a questão das unidades da federação. O professor Maite acabou de falar de estados. O que são os estados, né? Os estados nada mais é do que as unidades da federação. Então, se vier na prova, o que é as unidades, o que são as unidades da federação? Você vai botar lá, são todos os estados do país, mais o Distrito Federal, certo? Então, qual a unidade da federação que você mora? Nós moramos na unidade da federação chamado Ceará, tá bom? Que é a mesma coisa de estado, tá bom? Não esqueçam disso. Qual é a nossa capital? Fortaleza, não esqueçam. E isso foi delimitado por quem? Tudo isso caiu do céu? Não, tudo tem um propósito, né? E quem realizou os estudos para a implantação dessa hierarquia, né, e divisão do país foi o IBGE. O que é o IBGE? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, o IBGE, além de auxiliar na divisão dos estados, lembrando que os estados eles surgem a partir de propostas da população daquela região. Professora, é possível surgir novos estados? É possível sim, já tem vários recursos, né, tramitando para existência, né, e emancipação de vários estados. Não é só um, é para existir, né, e emancipar vários estados, tá bom? Principalmente que a gente vai ter na região aqui do Nordeste, no sul do Maranhão e no sul do Piauí, que é uma região muito próspera por conta da agricultura. Então, voltando aqui, o IBGE, para auxiliar também na questão de estudos, planejamento, né, urbano, divisão de verbas, fiscalização, ele agrupou o país em 5 grandes regiões. Professora, mas quais foram os critérios para divisão dessas regiões, principalmente a questão econômica, certo? E cultural. Então, o nosso país foi dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nós vemos aqui, ó, o Norte é o que está em verde, lembrando a legenda, vamos falar mais sobre os elementos do mapa que a gente falou na aula passada. Vamos ter o Norte de verde, o Nordeste de laranja. De amarelo, nós vamos ter o Sudeste, esse roxinho aqui vai ser o Sul, e o rosa vai ser o Centro-Oeste. Então, são as 5 grandes regiões que nós vamos ter no Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Não esqueçam disso. Mais na frente, nós vamos ver elas nessas 5 regiões com mais profundidade, ver as características econômicas, culturais, sociais, certo? E físicas, tá bom? Outra questão muito importante, né, é com relação ao continente americano. Professor, mas o continente americano é os Estados Unidos? Não, gente. O continente americano ele vai ser composto por 3 grandes continentes, né, 2, na verdade, e um pequenininho, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Professor, então, não é certo falar que uma pessoa é americana, porque se eu falo que uma pessoa é americana, ela pode morar em qualquer lugar do continente americano. Muito bem. Como é que se chama uma pessoa que mora nos Estados Unidos? É estadunidense, certo? Então, nem norte-americano, porque norte-americano pode ser uma pessoa que mora no México, né, no Canadá, você não vai estar especificando, tem que especificar direitinho, tá bom? Então, se vier na prova, como chama a nacionalidade da população dos Estados Unidos? Estadunidense, não é norte-americano e não americano, e nem americano, certo? Porque americano é qualquer pessoa que vive no continente americano, tá bom? Então, a gente vai ter os 3 continentes nas porções de terras, como a gente está vendo aqui. América do Norte, América Central e América do Sul, que é onde fica o Brasil, né? Nós temos aqui o mapa, né, da América do Sul, lembrando que a gente vai ter o título aqui, ó, América do Sul, que é o mapa político, né? Vamos ter o Brasil e mais 12 ou 11
Vamos explicar essa questão. Aqui nós vamos ter o Brasil e se nós formos contar quantos países tem, ao total na América do Sul seriam 13. Mas há uma ressalva. Por quê, professora? Porque que a Guiana Francesa ela não vai ser um país, certo? Ela vai ser apenas um território ultramarino da França, que pertence à França. Então, ela não é reconhecida como país. Por isso que se cair na prova de vocês forem fazer atividade, perguntando quantos países existem na América do Sul, a gente vai responder quanto? 12. São 12 países, tá bom? Continuando, né, nada mais e nem menos importante, com relação à formação do território em questão da população. Então, nós vamos ter no início da formação da nossa população, a mistura de 3 povos, né? Nós já falamos muito sobre isso. Os portugueses, são os europeus, os povos indígenas e os africanos, né? Que boa parte deles vieram, boa parte não, tipo assim, 99,9% vieram para o Brasil para ser mão de obra escrava, e nós vamos falar mais na frente. Então, para ter essa mixigenação, os povos indígenas tiveram uma importância muito grande. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quem é que já estava aqui? Os índios, né? Então, reconhecer a importância dos povos indígenas é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Então, a legislação brasileira, ela vai ter, né, resoluções, leis que vão garantir os direitos e deveres dos indígenas. E eles lutam principalmente pelo direito das terras, né? Tendo em vista que o modo de vida dos indígenas muitas vezes vão depender do cultivo, da agricultura, né, dos recursos naturais, como eu coloquei aqui, né? A terra, ela vai ser fundamental, principalmente pela conservação dos recursos. Professora, mas conservação dos recursos, sim, os índios, eles têm a noção muito apurada de conservação da natureza. Então, eles tendem a só consumir aquilo que eles realmente precisam. Né, que, por exemplo, a agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência, professora? É quando você faz uma colheita só para seu próprio consumo, você não vai vender aquilo dali. Então, a gente chama isso de agricultura de subsistência, e é isso que os índios fazem, tá bom? Da caça e da pesca. Caça e pesca, eles vão utilizar o recurso natural que já tem lá disponível, mas eles vão caçar, eles vão pescar de forma muito exagerada? Não. Eles vão ter a consciência que se eles fizerem isso, daqui a um mês eles não vão ter mais o que caçar, nem o que pescar, tá bom? Outra questão muito interessante são as terras indígenas. O que são, professora? A gente já falou em uma outra aula, acho que da unidade 2, que as terras indígenas, elas são essenciais para os índios, né? E hoje é motivo de disputa, né, que levam à morte de vários índios, a questões políticas, etc. E elas são estabelecidas por quem? Elas são estabelecidas, vamos só consertar aqui, são estabelecidas pelo governo, tá bom? E vai ter o auxílio e vai ter um órgão responsável, que esse órgão vai ser a FUNAI. Professor, o que é a FUNAI? A FUNAI, ela vai ser a Fundação Nacional dos Índios, vai ser o órgão responsável por defender os direitos e os deveres do índio. Professora, mas uma terra indígena vai ser assim, aqui eu achei que tem muito material, tem muitos recursos naturais, vai ser aqui uma terra indígena? Não é assim. Primeiro tem todo um processo, são 3 etapas, como eu coloquei aqui. Nós temos a identificação da terra, né, que é a localização, você vai contabilizar tudo que tem naquela terra, né, quais são os recursos naturais que existem naquela terra. Segundo, nós vamos ter a declaração, que já é um passo mais avançado para você regulamentar essa terra, e por último, a demarcação. Quando existe a demarcação, quando há a demarcação, é como se fosse o assinar, né? Você assinar que aquela terra realmente é uma terra indígena. Professor, mas é fácil assim? Não. Precisa ter várias outras etapas de comprovação que aquela terra ela é essencial para aquela tribo. Certo? Então, não é assim do dia para a noite, é um processo muito lento, e no Brasil nós temos vários empecilhos, assim, que muitas vezes são entravamentos, né, são obstáculos para
legitimar essas terras indígenas. Aqui, as terras indígenas, né, são estabelecidas pelo governo, como a gente já havia falado no slide anterior, e aqui é um mapa, né, de 2015, com todas as terras indígenas. Ressalta-se o quê? Né? Vamos aqui observar um mapa. Que a maior parte das terras indígenas ficam localizadas aonde? Principalmente na região norte, né? Pará, né? Roraima, aqui, ó, Acre, né? Rondônia, Mato Grosso, lembrando que é do centro-oeste, tá bom? No Amazonas tem muito. Aqui na região Nordeste, vamos analisar. Ceará, tem só uma pontinha aqui bem pequenininha, né? Pro lado ali de Itarema. Pernambuco, né? Alagoas, Sergipe. Mas o principal e a área onde a gente vai ter a maior incidência de terras indígenas e, consequentemente, a maior quantidade de tribos indígenas vai ser realmente na região norte. Isso vai evidenciar o quê? A grande utilização dos recursos naturais pela população indígena. E um outro povo que foi essencial para a formação do território brasileiro, né, da população brasileira, são os escravos, não, os africanos, perdão, né, que vão formar o quê? As comunidades quilombolas. Professora, surgiu do dia para a noite? Não surgiu do dia para a noite, certo? Os quilombos, eles surgiram a partir de escravos fugitivos, né? Então, os africanos vieram com o principal intuito o quê? De serem escravizados, né? A questão do trabalho escravo. E isso era muito humilhante, era um trabalho muito degradante. A expectativa de vida deles era muito baixa, tinha cerca de 35 anos. Então, quando eles tinham a oportunidade, eles faziam o quê? Fugiam. Professora, mas se eles fugissem, eles iam ter onde comer, onde ficar? Não. Então, muitas vezes, os capangas, né, dos senhores, né, donos das fazendas, conseguiam recapturar e eles sofriam, às vezes eram torturados até a morte. E quando eles conseguiam escapar, eles ficavam tentando sobreviver dos recursos naturais. Então, começou uma movimentação em todo o Brasil de ter uma rede de apoio. Como é essa rede de apoio? Casas escondidas ao longo de grandes terrenos, né, para acolher esses escravos fugitivos, que a gente vai chamar de quilombos, certo? Então, os quilombos eram uma forma de resistência para auxiliar aqueles escravos fugitivos, certo? Hoje, né, por conta da importância da história, né, que o povo africano representa para nós, né, brasileiros, existe a Fundação Cultural Palmares, né, que aí vai ter o Quilombo, que é uma referência ao Quilombo de Palmares, que foi, assim, um dos maiores quilombos que o Brasil teve, né, com uma grande representatividade por conta do acolhimento a esses escravos, e hoje essa fundação, ela vai ser responsável, assim como a FUNAI com os índios, a Fundação Cultural dos Palmares, ele vai ser responsável por reconhecer todos os quilombos, né, e ajudar a preservar a cultura afro-brasileira. Professora, mas porque não é só africana, porque a gente vai ter a mixigenação já da população, por isso que nós chamamos afro-brasileiras, tá bom? A gente já vai ter entranhada as duas culturas juntas, e é uma cultura extremamente rica, né, e muito bonita de se ver, eles são muito alegres, né, então é muito interessante. Para finalizar, algo que nós já vimos na aula anterior, que eu creio que vocês já devem saber, né, é com relação aos elementos dos mapas e das plantas, né, lembrando que os mapas são aquelas representações que não possuem tantos detalhes, e as plantas são aqueles que possuem detalhes perfeitos, né, planta geralmente vai ser utilizado para representação de bairros, cômodos de apartamento ou de casa, né, lugares menores. Já os mapas representam países, estados, áreas bem maiores, certo? Vamos lá, quais são os elementos do mapa? Essa figura eu até coloquei no slide anterior, né, da outra aula, que são os elementos. A gente vai ter 4 elementos principais. O título, a rosa dos ventos, que é a orientação, a legenda e a escala, tá bom? O título vai servir para quê? O título, ele vai servir para identificar o mapa. No caso desse mapa, que é um mapa da Europa. O segundo, que é a orientação,
é a rosa dos ventos? O que é a rosa dos ventos, gente? A rosa dos ventos vai ajudar na localização na superfície terrestre. Então, ele vai indicar o quê? Indica as direções em relação aos pontos cardeais. Lembrando que a rosa dos ventos ele vai ter os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. A priori, é essencial saber os cardeais: norte, sul, leste, oeste, tá bom? E a terceira é a legenda, né? O que é a legenda, professora? Esse que vem no cantinho, né, com os quadradinhos. A legenda ela vai possuir vários, né, o significado dos símbolos e cores do mapa, né? Então ela vai expressar principalmente a questão dos recursos naturais e os limites, né, que são representados nos mapas. Não esqueçam disso. E a gente já falou de limite dos municípios na aula anterior. E por último, a escala, né? Que é bem no cantinho, ele fica pequenininho, que são os números. O que é a escala? A escala vai representar quantas vezes aquele espaço real ele foi reduzido para conseguir caber dentro de uma folha, né? Para um espaço virtual, que a gente chama. Então, de novo, a escala vai informar quantas vezes o espaço real ele foi reduzido para ser capaz de colocar em um espaço virtual, que no caso da gente é uma folha, tá bom? Para que essa representação nós conseguimos, para que a gente consiga, né, identificar em uma folha de A4, de A3, de A0, e aí, né, pode variar. A escala ela pode ser de duas formas, a numérica e a gráfica, tá bom? Professora, geralmente a escala ela vai ser lida, a representação dela vai ser uma diminuição de quilômetros quadrados para centímetros quadrados. Daí vocês vão ter que fazer, né, uma interligação com a matemática, que é a questão das unidades. Mas não se preocupe com isso agora, que no quinto ano vocês vão ver com mais profundidade, tá bom? E para finalizar a nossa agenda, né? Nós vimos a unidade 3, da página 50, e as atividades eu quero que vocês realizem da página 50, 51, 53, 55, 56 e 57. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, certo? Que eu vou estar respondendo. E nós vamos fazer uma aula especial só de correção da unidade 2 e da unidade 3 do livro de vocês, tá bom? Eu espero que a aula tenha sido muito proveitosa para todos, que vocês não tenham dúvidas sobre o conteúdo, um conteúdo super fácil. Leia, sempre dou essa recomendação. Leiam o livro, leiam os esquemas que eu passo para vocês, façam as atividades que o conteúdo ficará bem claro para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.